irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Naqueles dias, sendo Moisés homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Deus e Pai amado, soberano Senhor, meus irmãos, eu quero hoje falar sobre futuro. Eu quero hoje falar sobre aquilo que ainda vai vir. Coisas importantes. E não poderíamos deixar de ler essa passagem, porque essa passagem tem tudo a ver com o futuro. Essa passagem sobre Moisés, a história de Moisés, é uma história muito emblemática para o futuro. Porque Moisés reuniu um número muito grande de circunstâncias que fariam com que jamais nós poderíamos imaginar que ele viria a ser o grande libertador do povo hebreu. De uma ordem de Faraó, que as crianças nascidas entre os hebreus deveriam morrer, os meninos nascidos entre os hebreus deveriam morrer, porque Faraó estava se sentindo ameaçado pelo número crescente dos hebreus. Os hebreus cresciam com muita rapidez. Então, ele querendo controlar a natalidade dos hebreus, você sabe que se nasce muita gente, a probabilidade de grandes líderes virem nessas levas de nascimento é muito grande, e os egípcios estavam ficando em quantidade menor, de uma forma drástica. Então ele manda matar os meninos nascidos, e Moisés, a mãe de Moisés, Joquebede, teve uma grande ideia, colocou ele num cestinho e colocou no rio, e a sua irmã Miriam foi acompanhando ele. E mais para frente no rio, as princesas da casa de Faraó estavam se banhando, viram aquela criança descendo o rio abaixo, se compadeceram dela e pegaram Moisés. E era o tipo de adoção daquela época, acabaram adotando
Moisés, aquela criança que era um hebreu, mas se está boiando no rio e criança não fala quem sou eu, vai que é um egípcio, vai que é um egípcio. Mas elas sabiam que era um hebreu. Então, a criança boiando, né, e descendo rio abaixo, Miriam se aproxima dessa princesa, e essa princesa então diz a Miriam que ela arrumasse uma ama de leite para aquela criança, e foi justamente Joquebede, né, que Miriam vai atrás. Oh, mãe, as princesas querem alguém para criar. E aí Moisés, apesar de ter sido entregue no Nilo, ele voltou para os cuidados de sua mãe. E ele cresce até certa idade, provavelmente, eu não fui pesquisar, mas muito provavelmente 5 anos de idade, na companhia de sua mãe, porque ele vai ser desmamado, e nessa época aqui o pessoal mamava por muito tempo. E o desmamar não é só sair do peito, desmamar tem outras implicações também, nesse outro contexto dessa civilização aqui, a civilização egípcia. E quando Moisés, né, já está desmamado, lá pelos seus 5, 6 anos, talvez 7, alguma coisa assim, ele é entregue de vez para aprender a ser um príncipe, porque ele é um adotado. E daí em diante ele vai para lá e ele vai aprender sobre política, sobre economia, ele vai aprender a lutar, ele vai aprender a guerra, ele vai aprender a ser um egípcio. E ele fica, né, no palácio até os 40 anos de idade. E ele agora, no palácio, aos 40 anos de idade, ele é um príncipe, educado na cultura egípcia, porém, com uma identidade do seu povo de origem. Isso é o mais fantástico, que dá outros desdobramentos aqui, se fôssemos falar sobre educação. Uma identidade com o povo de origem. Ele sabia que ele era um hebreu, só que ele vivia longe dos hebreus. Os hebreus que ele conhecia eram os hebreus que serviam no templo. Não eram aqueles hebreus que tinham que construir pirâmides para Faraó, construir os grandes monumentos e as cidades de Faraó. Ele conhecia os hebreus que serviam na copa, que serviam no palácio, onde ele vivia. Tanto é que o texto é claro. Naqueles dias, sendo Moisés já bem feito, já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Ele já, olha só, ele saiu para visitar, ele não vivia com os seus irmãos. Ele saiu para visitar os seus irmãos. E encontra a cena do egípcio espancando um hebreu que era escravo. Nesta cena, Moisés, eu vou dizer assim, né? Eu vejo isso como um ato de impulsividade, apesar dele ter olhado para um lado e para o outro para se garantir que ninguém veria, só que sempre alguém está vendo em alguma coisa em algum lugar. E Faraó chegou até a saber. Mas vamos assumir que foi um ato impensado. Ele tinha um desejo provavelmente de criança, um desejo provavelmente lá do seu princípio de libertar esse povo, de favorecer esse povo de alguma forma. Ele tinha esse desejo, e esse desejo falou muito alto nesse dia, e ele não teve ego suficiente para conter a sua indignação. Ele tinha a indignação necessária para ser um libertador,
mas ele faz da forma errada. Ele faz de acordo com o seu próprio entendimento do que seria essa libertação. Ele usa a força do seu próprio braço e mata o egípcio. Pensando que a situação estava resolvida ao matar aquele egípcio, no dia seguinte, ele, visitando o seu povo, o que acontece? Ele vê agora 2 hebreus discutindo, brigando entre si. E ele então chega para apartar essa briga. Ele chega agora para ser uma espécie de juiz. Porque, afinal de contas, ele era reconhecido, apesar de ser hebreu, ele era reconhecido como um príncipe egípcio. Ele era reconhecido assim. Então, ele tinha um poder político de chegar e dizer: vamos parar de brigar vocês dois aí? Vamos parar com esse negócio? Vocês vão ficar brigando entre vocês? Vocês são irmãos? E ele intervém e um dos que brigavam disse: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Com que autoridade você vai se meter nessa pendenga aqui? Quem pôs você? Tipo assim, não te conheço como nada. Quem pôs você? E essa pergunta bateu fundo na alma de Moisés. E também a ideia de que, descobriram. O que é que está acontecendo? Já sabem do que eu fiz. E aí Moisés, ao invés de ficar para receber a devida punição pelo seu erro, porque a punição viria, Faraó agora queria matá-lo, ele foge. Então ele comete um erro diante da lei daquele grupo, daquele povo, apesar de que os egípcios têm um sistema de lei muito antigo, que nem podemos dizer que era um sistema de lei. Porque Faraó era como se fosse o próprio Deus, ele era uma divindade, e ele é quem fazia a lei, ele é quem julgava e ele é quem executava. Então todas as leis saíam da cabeça de Faraó, como também o julgamento quem fazia era ele, como também a execução quem fazia era ele também. Então, nem podemos dizer que isso era um sistema de lei, porque não tinha um sistema. Tinha uma pessoa como se fosse o Deus mesmo, propriamente dito. Então, Faraó era essa divindade que podia dispor da vida das pessoas, que podia dizer o que era certo e o que era errado. E Moisés, então, foge para o deserto. Moisés tinha a indignação necessária para libertar o povo. Moisés tinha o desejo de libertar o povo. Ele tinha empatia com o povo, mas ele não tinha as condições psicológicas, morais, políticas de realizar a tarefa que ele já havia sido comissionado a fazer, porque esse desejo já estava no seu coração há muito tempo. Isso vai se confirmar depois. E ele foge. Ele foge, mal sabendo ele que a sua fuga não era uma fuga exatamente, mas uma viagem para a sua maior escola, o deserto e a vida pastoral, a vida de cuidar de animais que só davam trabalho. Na terra de Midian, quando ele chega no poço, na terra de Midian, as 7 filhas de Reuel estavam tirando água. E aí os pastores grosseirões, agressivos, chegam lá com seus rebanhos, enxotam as meninas e tomam um poço para si. E Moisés estava lá. E ele então vê a injustiça
não se conforma com a injustiça, ele tem empatia pelo mais fraco, ele tem empatia pelos que sofrem, ele tem empatia, ele tem desejo de defender essas pessoas, já de nascença, isso foi criado nele, e ele então agora, ele enfrenta os pastores, ele enfrenta aqueles homens e bota os homens para correr. Você imagina que ele lutava muito bem, ele tinha um porte físico muito bem, vamos dizer assim, aos 40 anos, muito bem, vamos dizer assim, projetado, porque ele botou para correr. Os camaradas que eram os valentões lá, que tiraram as meninas de lá e tal, e etc. Não sabemos se houve luta, não sabemos o que houve, mas ele era um contra vários. E ele tinha a aparência de quê? De um egípcio. As meninas, quando chegaram em casa, Reuel olhou, vocês voltaram cedo hoje? Não, é porque tinha um egípcio lá no poço e ele mandou os homens embora e deixaram a gente se servir da água e ajudou, inclusive, a gente a fazer isso. Então Reuel disse, por que vocês não chamaram esse egípcio para estar aqui conosco? Vai lá chamar ele. E aí chega lá Moisés provavelmente ainda tem aquelas pinturas de olho puxado, aquelas coisas na cabeça e tal, e etc. Ainda estava com a cara do palácio ainda. E aí Moisés chega e fica na casa daquele homem 40 anos. Recebe uma das filhas por esposa, Zípora, e fica ali 40 anos. Em 40 anos, esse homem agora muda radicalmente. Ele muda. Cuidando das ovelhas, cuidando dos cabritinhos lá que ele tinha lá, dos animais, de um rebanho, defendendo esse rebanho dos perigos do deserto. E se bem que no deserto não deve ter nem tanto perigo assim. Se você bater uma foto no deserto hoje e 40 anos depois, a foto, você não diz qual é a foto mais recente. Porque deserto será sempre deserto. No deserto é o lugar onde parece que as coisas não passam. Como é que algumas pessoas identificam que o tempo passou? Porque com o tempo as coisas se modificam. Não sei, não lembro mais quem foi, mas um irmãozinho que estava lá no Belmonte veio aqui, eu não sei se assistiu um culto ou veio para cá, alguma coisa assim. Chegou, olhou assim, falou assim, meu Deus, como está diferente. Ele atestou que o tempo passou. Que o tempo passa, as coisas vão ficando diferentes. A gente vai ficando diferente, o ambiente vai ficando diferente. A vida vai ficando diferente. Agora no deserto, não. Bate uma foto do deserto hoje, bate daqui a 10 anos. É a mesma paisagem. No deserto as coisas não mudam com tanta facilidade. O deserto é o mesmo sempre. Você gosta de mudança? Você gosta de mudança e de movimento? Não seria o deserto o melhor lugar para você estar. O deserto é um lugar parado. Moisés, então, sai do centro da civilização. Moisés sai do centro do movimento, do centro da novidade, e vai para um lugar parado. Um lugar bom, sabe para quê? Para fazer aquilo que ele não fazia. Contemplar. Esperar. Encontrar Deus. Ter paz. Um lugar que não tem movimento. Um lugar em que você tem tempo para pensar. Porque se as coisas não mudam com rapidez, ou se elas nem mudam, lhe sobrou tempo para pensar. E este deserto, junto com esse rebanho de Reuel, ele vai moldando o líder Moisés. Que chegou lá um príncipe,
que tinha poder político, como eu falei, confiava na própria iniciativa, achava que podia resolver os conflitos com violência e agia sem pensar muito nas consequências, apesar de ter olhado para um lado e para o outro antes de matar o egípcio. Mas agora, 40 anos depois, ele não é mais um príncipe, ele é um pastor de ovelhas. Ele não se parece mais com um morador do palácio. Ele perdeu a sua posição social de destaque. Ele aprende a esperar. Ele se torna um dependente de Deus. O Deus da sua mãe. O Deus que a sua mãe lhe ensinou. Quando Deus chama Moisés na sarça ardente para lhe dar a missão, ele diz: não, Senhor, não a mim. Não, a mim não. O Senhor tinha que ter aparecido lá 40 anos atrás, quando eu tinha força, quando eu tinha autoridade, quando eu morava no palácio, podia peitar Faraó. Mas hoje, eu não tenho mais idade para isso. Eu não falo direito, eu perdi todas as minhas habilidades que eu tinha. Quando eu cheguei aqui, eu lutei contra os pastores da região para defender as filhas de Reuel. Nem sei se eu consigo mais fazer isso. Um Moisés que não quer ir. Um Moisés que sepultou o desejo que ele tinha desde criança. Deus encontra. Mas no momento em que o homem consegue enxergar a sua fraqueza, no momento em que o homem consegue entender que ele é fraco, aí Deus passa a ser tudo na sua vida. Aí ele sabe que agora não vou enfrentar Faraó chegando lá com um grande exército. Agora ele vai enfrentar Faraó chegando com Deus. E qual é a grande afronta que ele vai trazer para Faraó? Faraó, eu vim aqui para pedir a você para deixar o povo ir. O povo quer ir para o deserto, adorar o Senhor no deserto. Olha a grande afronta que ele levou. Mas quem vai resolver isso é Deus. Moisés é só um instrumento que vai chegar lá e vai levar a vontade de Deus. Ó, nós precisamos adorar a Deus no deserto. Nosso povo precisa adorar a Deus no deserto. E aí, o resto da história você já conhece. Moisés libertou o povo, ele teve paciência, ele não foi violento, ele esperou a hora certa e ele contou com Deus. Das 10 pragas, as 9 primeiras pragas, que foram as pragas que não deram certo, que Faraó não se curvou, ele continuou. Ele chegaria a 20, 25, 30 pragas. Ele mostrou para Deus que ele estava esperando no Senhor. Faraó mentiu para nós agora. Olha só, Faraó é mentiroso. Faraó fez um acordo aqui e não cumpriu. E à medida que as pragas iam progredindo, iam avançando, Faraó prometia que libertaria o povo se a praga cessasse. E a praga cessava. E Faraó, então, não cumpria com a sua palavra até o dia da última praga, que era a 10ª, que não sabíamos que era a última, nem Moisés sabia que era a última, que Faraó foi até as últimas consequências. O Egito agora quebrado, porque as pragas trouxeram um prejuízo financeiro muito grande. Você imagina um lugar que teve seca, que teve chuva de pedra, que teve fome, que teve tumores, que teve um monte de catástrofe num período de tempo muito pequeno. Como é que estava esse lugar agora? E agora vai ficar sem a mão de obra. Os hebreus, quando deixaram o egípcio
meu Deus, a pior crise daquela nação, que eles nunca viveram uma crise naquela proporção. Economia no chão, quebrada e sem trabalhadores braçais. Agora sim, esse homem velho, mas na mão de Deus, velho, mas paciente, velho, mas contemplativo, que esperava no Senhor. Esse homem consegue fazer aquilo que ele sempre teve desejo de fazer, desde lá da infância. Desde o dia em que ele viu a tortura do seu povo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que são as dificuldades. Deus forja os grandes homens nas dificuldades. Deus forja pregadores, líderes nas dificuldades. Ele teve uma vida abastada no palácio e não lhe serviu para nada. Primeira vez que ele sai do palácio, deveria ser a primeira vez, ele encontra uma situação em que ele acha que ele resolve por si mesmo. Mas líderes, pessoas que querem fazer a obra do Senhor, em qualquer nível, elas precisam estar na mão de Deus. Elas precisam entender que é Deus que dá as coordenadas. O tempo é de Deus, o momento é de Deus, tudo é de Deus. Tudo precisa vir necessariamente de Deus. E nós não precisamos mover os pauzinhos para isso acontecer. A gente não precisa ficar preocupado, organizando as coisas, manipulando qualquer situação para que, Faraó vai ser benevolente, agora a gente vai convencer ele que os egípcios têm que ir embora, que os hebreus têm que ir embora. Não. Foi no tempo de Deus, foi o Senhor foi exaltado. E aquela história improvável, o próprio Egito protegeu o homem que seria o chefe da sua ruína. Manteve a salvo, enquanto as outras crianças que nasciam eram exterminadas. Mas aquele que boiou no rio, ele ficou a salvo lá dentro do palácio. Sua mãe o criou, a primeira infância, pelo menos, incutiu-lhe a sua identidade. E ele era apenas um hebreu que conhecia muito bem as regras dos egípcios. Mas por dentro ele era um hebreu. Havia um hebreu ali dentro, que quando aprendeu a andar pelo Senhor, conseguiu fazer a obra do Senhor. Nós temos parentes, nós temos casa, nós temos amigos, nós temos uma igreja que se pretende ser missionária daqui a um pouco tempo. Espere em Deus, daqui a 3 anos está abrindo o nosso primeiro trabalho missionário, fruto dos anos 40. Mas a quem enviarei? É a pergunta. E eu fiquei me fazendo essa pergunta. Quem vai querer ir para o deserto para aprender a ser um grande líder? Quem vai querer sofrer para aprender a ser um grande líder? Porque, irmãos, olha as histórias dos grandes líderes da Bíblia. Não tem uma em que não houve um grande sofrimento. Então, eu estou chamando a igreja para esta reflexão, porque quando a gente fala em obra missionária e mandar alguém, é uma coisa já extrema. Mas você tem uma pequena missão na sua vizinhança. Você tem uma pequena missão com o Projeto Varanda. Você tem uma pequena missão que vai dar trabalho. A igreja vive de missionários, mas não só dos missionários que ela pode enviar, ela vive dos missionários que podem transmitir para mais um, para mais 2, para mais 3. A igreja vive
desses missionários. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Ele comissionou todos a serem missionários. Mas para você ser um Moisés, para esse irmãozinho aí, para essa pessoa que você está evangelizando, você precisa entender que o caminho não é um caminho fácil, é um caminho difícil, é um caminho da oração, é um caminho onde a gente precisa necessariamente do mover de Deus na nossa vida. E você não precisa fazer cálculo das coisas. O cálculo é do Senhor. Se a gente calcular muito, a gente não deixa espaço para Deus. Não estou dizendo que a gente vai fazer as coisas atabalhoadamente de qualquer jeito. Não estou dizendo isso. A gente vai fazer com... Mas Deus é quem tem que estar na gerência. Quando Deus tira Moisés do palácio, leva para o deserto, ele precisava só do desejo que Moisés já tinha. Ele tem o desejo de libertar o seu povo. Vou fazer dele um grande homem. Um grande homem, ele é paciente, ele não é nervoso, ele espera no Senhor, ele vê Deus no calor do deserto. Ele é um grande homem, irmãos, ele é humilde. Não existe grande homem que não seja humilde. Para terminar, e para ilustrar essa última frase, quando eu trabalhei num banco. E no banco a gente sabia quem eram os clientes de dinheiro e quem eram os clientes que não tinham dinheiro. Naquela época havia um senhor chamado Seu Clélio. Seu Clélio era dono de uma grande empresa de automóveis da Volkswagen, lá na Abolição. Ele era um cliente VIP do banco, mas você precisava ver a humildade daquele homem quando ele chegava no balcão. Ele não pedia para passar na frente. Ele esperava eu atender os qualquer um que aparecia ali, que estava na frente dele. Ele agia com tanta educação, irmãos, que eu ficava constrangido. Quando eu via que ele estava aguardando, eu ficava constrangido. Porque ele era uma pessoa fina. Sabe aquela pessoa fina? Meu Deus, o seu Clélio está esperando esse tempo todo. E eu atendendo os outros que estavam na frente, eram pessoas mais simples e tinham problemas menos complexos, porque ele também só sabia problemas complexos de prejuízos astronômicos. Mas ele vinha, aguardava a vez dele, não ficava pressionando para passar na frente, não ia falar na gerência que ele queria um tratamento especial, um tratamento VIP. Ele chegava lá, quando chegava no balcão, falava devagar, com toda a educação. Às vezes não era possível o que ele queria. Ele compreendia, me agradecia. Eu falei, quantas pessoas passam por aqui, não diz para mim, obrigado, esse homem. Ele falou, obrigado, meu filho, por ter me atendido. Eu via, meu Deus, ele é uma pessoa humilde. E aquilo me constrangia, porque eu achava que isso para mim tinha muito valor. Então eu queria premiá-lo por isso, atendendo logo e resolvendo logo o problema dele. Mas era uma pessoa diferenciada. Humildade, deixa na mão do Senhor que Ele faz. Deixa o tempo rolar, porque o tempo é de Deus. É a lição para hoje. Moisés voltou do deserto humilde. Não vou resolver nada sozinho, é Deus que vai resolver. E ponto. Acabou. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Soberano Deus, amado Pai.